Pedro Venceslau, costuma ser maior o percentual daqueles eleitores nessa altura do campeonato que podem mudar de voto. Eu lembro da presidencial, você tinha algo mais ou menos parecido, mas porque ela era uma polarização muito grande entre Lula e Bolsonaro. Então as pessoas já tinham a sua decisão tomada. Aqui não é um cenário assim, de preto no branco. A gente tem um cenário de várias candidaturas e o crescimento do Datena mostra isso. Que tem um eleitorado que não quer ficar na polarização Lula e Bolsonaro, pode ir pelo meio do caminho. Surpreende o percentual aí de 42%. Mas existe um fator, Uribe e Tainá, que precisa ser observado e por isso a campanha do Datena está com o pé no chão. Eles sabem das limitações da campanha. Então eles estão muito felizes com essa pesquisa, eles apostam na terceira via, eles apostam nesse eleitorado da periferia de até 2 salários mínimos, acreditam que precisa ser feito um esforço de transição da imagem do Datena jornalista para o Datena candidato. Eles sabem que tem um trabalho muito difícil pela frente, que é reduzir a enorme rejeição que o Datena tem. E quando a campanha eleitoral começar, a tendência é que eles tenham que enfrentar essa dificuldade com menos tempo de televisão do que os seus adversários. E aí entra essa questão, que é a dificuldade que a campanha do Datena vai ter, que é a falta de paridade de armas em relação aos adversários dessa eleição. Porque o palanque eletrônico ele ainda é muito importante, todo marqueteiro concorda com isso. E o Datena vai ter, segundo o cálculo feito ali pela própria campanha do PSTB, 5 inserções de 30 segundos por dia, pouco mais de 20 segundos em cada bloco de 10 minutos. Tudo bem que ele é uma figura conhecida, então ele sabe fazer do limão uma limonada. Todo mundo está apostando muito no talento de comunicador do José Luiz Datena, mas existe ali um fator limitador para ele. Então ele tem a questão da rejeição e a questão da diferença de estrutura em relação aos adversários. Então há uma consciência na campanha de José Luiz Datena que vai ser muito difícil fazer a manutenção desse patamar que ele tem hoje nas pesquisas de intenção de voto. Isso é muito por conta do recall que ele tem como apresentador de televisão. Isso fica claro quando ele vai para a rua. Nas poucas aparições que ele teve, Datena estava sempre ali cercado de gente, cercado de eleitores. Não é preciso nem fazer aquela contratação de cabos eleitorais que é tão comum nos períodos de campanha. Então os desafios já estão colocados. Mas aí tem uma novidade que foi interessante para a candidatura do Datena. Eles conseguiram, por parte da cúpula do PSDB, que a candidatura seja considerada uma prioridade nacional. Isso é raro porque o Datena não tem mandato, obviamente, e quem define geralmente os destinos do dinheiro do fundo eleitoral são, em grande parte, os deputados do partido ou os governadores. O PSDB tem 3, portanto a prioridade sempre é os prefeitos indicados pelos governadores. Mesmo assim, depois de uma reunião que aconteceu em Brasília, do Datena com Aécio Neves, com Marconi Perillo e com o José Aníbal, houve a promessa de que ele vai ter uma estrutura, sim, de financeira para trabalhar nessa campanha eleitoral com o mínimo de condições para fazer frente aos seus adversários. Isso deu um certo alívio, porque o Datena vai ter uma estrutura que ele não vai precisar gastar dinheiro do próprio bolso. Nessa conversa que ele teve em Brasília, ele avisou que não estava disposto a investir dinheiro da sua própria conta bancária.